Desde que as transformações dos 5 anciões foram mostradas pela primeira vez, One Piece nunca confirmou oficialmente se eles realmente possuem uma Akuma no Mi. Na apresentação deles durante o arco de Egghead, apenas os nomes das formas bestiais foram mostrados, mas nenhuma fruta foi revelada, algo que normalmente acontece sempre que um novo usuário de Akuma no Mi aparece na obra. Até agora, os anciões demonstraram várias características típicas de usuários de frutas Zoan. Eles possuem o mesmo tipo de anel de fumaça ao redor de suas formas bestiais visto em outros Zoan da história. Além disso, personagens como Saturn e Ethan chegaram a exibir o que claramente parece ser uma forma híbrida de Zoan. Os Gorosei também se transformam em criaturas inspiradas em mitologias reais, assim como praticamente todos os usuários de Zoan mítica em One Piece. A única exceção é Jupiter, que assume a forma de um verme gigante muito semelhante ao Sandworm da obra Duna. Então, mesmo sem confirmação oficial, será que os 5 anciões são, na verdade, apenas usuários secretos de Akuma no Mi? Para responder isso, é preciso analisar algo importante. Apesar das semelhanças, existem diferenças fundamentais entre eles e outros usuários de Akuma no Mi já mostrados na história. A primeira delas, curiosamente, são os olhos. Cada ancião apresenta o mesmo tipo de olhar demoníaco quando se transforma. Isso, porém, não é algo que normalmente acontece com usuários de Akuma no Mi do tipo Zoan. Embora transformações Zoan possam alterar os olhos do usuário, cada um possui um padrão diferente. Kaido e Luffy, por exemplo, ambos possuem Zoan míticas, mas seus olhos transformados são completamente distintos. Isso também acontece com usuários do mesmo tipo de fruta. As irmãs de Hancock, que possuem frutas baseadas em cobras, ainda assim apresentam olhos diferentes em todas as versões coloridas da obra. No caso dos 5 anciões, porém, todos apresentam exatamente os mesmos olhos amarelos quando se transformam, algo que nunca foi visto em nenhuma outra transformação Zoan. Essa diferença chega a ser comentada dentro da própria história. Sanji, por exemplo, destaca o quão estranhos e desumanos eram os olhos de Saturn após sua transformação. Isso é ainda mais suspeito porque Sanji já enfrentou vários usuários de Zoan ao longo da obra, mas nunca havia feito um comentário desse tipo antes. Esse tipo de diálogo costuma ser usado por Oda como pista para revelações futuras. Ainda assim, esse detalhe dos olhos não é uma prova definitiva. Saturn é o único dos anciões que recebeu uma coloração oficial no volume 110, então ainda existe a possibilidade disso ser apenas uma inconsistência visual. Mas esse não é o único ponto estranho nas transformações dos Gorosei. Outro detalhe importante são suas formas híbridas. Embora elas lembrem usuários de Akuma no Mi Zoan, há algo diferente nelas. Normalmente, a forma híbrida mistura características do corpo humano com a forma animal, aumentando o tamanho do usuário apenas devido a essas alterações bestiais. No entanto, quando Ethan entra em sua forma híbrida, o que acontece é diferente. Sua forma humana parece simplesmente ser ampliada de maneira desproporcional. A parte superior do seu corpo ainda mantém praticamente sua aparência humana normal, mas seu tamanho cresce absurdamente. Fora da transformação, Ethan tem porte humano comum dentro do mundo de One Piece. Já em sua forma híbrida, ele se torna um colosso que supera personagens como Zoro e Sanji com facilidade. Até hoje, nenhuma Akuma no Mi Zoan demonstrou algo exatamente assim. Mesmo quando usuários ficam maiores, isso ocorre por causa da transformação animal, não por um aumento direto da forma humana. A única exceção parcial seria Luffy, mas o crescimento dele não vem da sua natureza Zoan, e sim de sua habilidade de expansão corporal ligada à borracha. Outras frutas que permitem expansão do corpo humano normalmente não são Zoan, como as de Big Mom, Uroj ou Bonnie. O mais interessante é que essa transformação de Ethan lembra muito uma habilidade de Imu, o Dome Reverse. Quando Imu usa essa técnica em personagens como Rocks e Gigantes, seus corpos também passam por uma expansão semelhante, além da transformação demoníaca. Isso sugere uma possível conexão entre essa habilidade e as transformações dos anciões. Mas o ponto mais importante vem agora. Existe uma cena que praticamente confirma com 100% de certeza que as transformações dos Gorosei não são fruto de uma Akuma no Mi. Quando Ethan corta a Labofase durante o arco de Egghead, ele acaba libertando o Serafim. Logo depois, eles são engolidos pela forma de verme de Jupiter. Ele então circula a ilha por vários capítulos com o Serafim dentro do seu corpo, até finalmente os expelir. Isso, porém, não deveria ser possível se ele fosse um usuário de Akuma no Mi. Os Serafins estavam envoltos em bolhas de energia do mar. Segundo Lilith, essas bolhas funcionam exatamente como o Kairosek, anulando completamente os poderes de qualquer usuário de Akuma no Mi que entre em contato com elas. E o mais importante, não é necessário estar dentro da bolha para sofrer o efeito, basta o contato. Isso já foi mostrado quando Frank empurra uma dessas bolhas contra S-Snake
fazendo-a perder completamente suas habilidades. Mesmo assim, Jupiter continua se movendo normalmente, usando seus poderes e mantendo sua transformação mesmo com várias dessas bolhas dentro do seu corpo. Isso nunca aconteceu com nenhum usuário de Akuma no Mi afetado por Kairosek ao longo de toda a história de One Piece. Usuários de Akuma no Mi até conseguem usar poderes na água, mas o Kairosek funciona de forma muito mais rígida, anulando completamente suas habilidades. Diversos exemplos ao longo da obra confirmam isso. Enel perde seus poderes ao ser atingido por Wiper. Robin fica completamente incapacitada com algemas de Kairosek em Enies Lobby. Em Wano, até mesmo usuários como Law e Orochi são neutralizados por pequenos fragmentos desse material. Até mesmo figuras extremamente poderosas como Big Mom e Shiki já foram afetadas por isso. O mesmo princípio se aplica às bolhas de energia do mar criadas pela tecnologia de Vegapunk. Por isso, se Jupiter fosse realmente um usuário de Akuma no Mi, ele deveria ter perdido completamente suas habilidades ao engolir essas bolhas. Mas isso não acontece. E isso sugere que, muito provavelmente, as transformações dos Gorosei não vêm de Akuma no Mi, mas sim de outra fonte. Uma das possibilidades mais fortes é que esses poderes tenham origem em Imu. Essa conexão já foi sugerida antes, especialmente em eventos como God Valley, onde Imu parece interagir diretamente com esse tipo de transformação. Além disso, o fato de Itan expandir seu corpo de forma semelhante ao Dome Reverse reforça ainda mais essa teoria. Também faz sentido dentro da lógica apresentada na obra, já que o Dome Reverse pode alterar fisicamente o corpo de um alvo, adicionando características como asas ou presas, mudanças que não são permanentes. Assim como as transformações dos anciões, essas alterações também podem ser revertidas. Se essa ligação estiver correta, então as transformações dos Gorosei podem ser apenas uma extensão do poder de Imu, possivelmente concedidas através de algum tipo de contrato ligado ao Mar Profundo. E isso reforça ainda mais a ideia de que Imu está em um nível de poder muito acima de praticamente todos os outros personagens da obra. Mesmo que não sejam poderes de Akuma no Mi, essas formas demoníacas usadas pelos anciões acabam sendo, em muitos aspectos, ainda mais perigosas do que várias transformações Zoan que já vimos em One Piece. Na forma de javali, o Arcuri foi capaz de bloquear completamente os ataques de Luffy, mesmo quando esses mesmos golpes já tinham conseguido ferir Kaido em arcos anteriores. Além disso, a história também sugere fortemente que o Arcuri ainda consegue nadar nessa forma. Quando os Chapéus de Palha estão prestes a escapar de Egghead no navio dos gigantes, o Arcuri decide literalmente colidir contra a embarcação, o que, considerando seu tamanho, provavelmente o faria cair no mar. Se ele não for um usuário de Akuma no Mi, isso significa que ele não sofreria os efeitos de fraqueza nem risco de afogamento. E isso é uma vantagem que muita gente acaba subestimando. A maioria das batalhas em One Piece acontece perto do mar, e usuários de Akuma no Mi vivem constantemente com o risco de cair na água. Além disso, como já vimos com Jupiter, essas transformações também parecem ignorar outras fraquezas clássicas das Akuma no Mi, como o Kairosek. Esses corpos bestiais dos Gorosei funcionam basicamente como versões extremamente poderosas de Zoan, mas sem as desvantagens normais de uma Akuma no Mi, a não ser que eles queiram ter alguma limitação. Mas existe ainda outro ponto importante aqui. Alguns dos anciões ainda podem sim ter Akuma no Mi próprias. Mesmo que isso não se aplique a Arcuri ou Jupiter, nada impede que outros membros do Gorosei também possuam poderes adicionais secretos. Isso nem seria algo estranho dentro da obra, já que vários membros dos Cavaleiros de Deus já mostraram a capacidade de usar habilidades especiais junto com poderes concedidos por Imu. Inclusive, é bem provável que alguns dos anciões realmente tenham Akuma no Mi escondidas. O candidato mais provável seria Saint Saturn. Quando chegou à ilha Egghead, Saturn demonstrou habilidades que nenhum outro dragão celestial havia mostrado antes. Ele conseguia matar pessoas apenas com o olhar e também conseguia imobilizar inimigos sem sequer tocá-los. Não é impossível que essas habilidades não venham de Imu, mas sim de uma Akuma no Mi própria de Saturn. Faria sentido ele ser alguém que decidiu consumir uma Akuma no Mi além de suas outras capacidades, já que Saturn sempre demonstrou grande interesse nesse tipo de poder. Ele era um cientista envolvido em experimentos com Akuma no Mi, assim como Vegapunk e Caesar Clown. Inclusive, parte da origem da Akuma no Mi de Bonnie envolve experimentos ligados diretamente a Saturn. O curioso é que as habilidades de Saturn lembram muito outros poderes já vistos na obra. Assim como ele, Fujitora também consegue restringir movimentos de inimigos com sua gravidade, e personagens como Oven conseguem atacar apenas com o olhar ou presença. Uma teoria é que Saturn poderia estar usando uma versão artificial dos poderes de Fujitora. Já foi mostrado que o governo mundial realiza experimentos com poderes de Akuma no Mi, incluindo pesquisas envolvendo os Shichibukai e até os almirantes.
Inclusive, alguns diálogos de Fujitora sugerem que ele pode ter recebido sua fruta apenas depois de se tornar almirante. Se isso for verdade, a fruta da gravidade poderia ser algo estudado e reproduzido pelo governo há anos, talvez até como base para tecnologias como o sangue verde, inspirado em poderes paramessia. Mas essa ideia ainda não explica tudo. Os poderes de Saturn parecem ir além de gravidade ou telecinese. Ele também demonstrou a capacidade de cancelar habilidades da Akuma no Mi de Bonnie. Mesmo assim, ele não conseguiu anular completamente os poderes de Luffy, e ainda dependia do uso de algemas de Kairosek para contê-lo. O próprio Saturn afirma que o motivo da Akuma no Mi da idade não funcionar nele seria porque quanto mais você conhece a realidade, mais limitadas se tornam suas possibilidades futuras. Isso pode estar ligado à sua natureza como um ser possivelmente imortal ou a um estado emocional específico de Bonnie naquele momento. Outro possível usuário secreto de Akuma no Mi entre os Gorosei seria Marcus Mars. Nessa forma, ele é capaz de disparar um tipo de ataque em forma de raio, que aparentemente não tem ligação direta com a criatura mitológica Stumad. Mas, sinceramente, isso também pode não ser algo de Akuma no Mi. One Piece frequentemente adapta criaturas mitológicas, mas muitas vezes lhes dá habilidades completamente originais dentro da própria obra. Isso também pode explicar os poderes de Saturn, que poderiam ser uma versão única do Gyuki dentro do universo da história. Isso nem é exclusivo de criaturas míticas. No arco de Wano, até dinossauros antigos tinham habilidades completamente exageradas e fora do padrão. Outro detalhe interessante é que o ataque de Mars lembra muito uma técnica usada por Saint Matthew, dos Cavaleiros de Deus, em God Valley. Isso pode ser apenas coincidência, mas também pode indicar que certos poderes são distribuídos por Imu através de contratos ou ligações especiais. E nesse caso, seria até engraçado ver personagens como Garlin ou Shamrock usando ataques semelhantes no futuro, mantendo uma consistência dentro da lógica da obra. Voltando a Itan, existe ainda outra possibilidade. Ele também pode ser um usuário secreto de Akuma no Mi, talvez com uma versão artificial dos poderes de Uroji. Durante o arco, parecia que o corpo de Itan aumentava de tamanho conforme ele recebia mais dano, algo muito semelhante ao funcionamento da Akuma no Mi de Uroji. Mas não vale exagerar nessa teoria, já que o tamanho dos personagens em One Piece frequentemente sofre inconsistências de desenho ao longo da obra. Ainda assim, é curioso como a piada em Wano sobre a espada Enma mudar de tamanho entre Oden e Zoro ganha uma escala absurda quando aplicada a Itan, cuja espada chega a aparecer do tamanho de um prédio em Egghead. Mas este vídeo não era exatamente sobre possíveis Akuma no Mi dos anciões, e sim sobre como Jupiter praticamente confirma que essas formas demoníacas não são poderes Zoan. Elas são, muito provavelmente, habilidades concedidas por Imu. Isso também sugere que Garlin, agora como novo ancião, deve receber sua própria transformação única, assim como qualquer outro que fizer o contrato das profundezas com Imu. E voltando ao próprio Jupiter, existe ainda outro detalhe importante na sua forma de verme de areia que pode mudar a interpretação de One Piece. Pela primeira vez, um personagem da obra utiliza uma referência direta a uma criatura de outra obra de ficção que não vem da mitologia clássica, mas sim de um universo literário moderno. E isso pode abrir caminho para novas possibilidades de poderes na saga final.